Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ivo Donner da Clínica Donner de Psicologia e Biofeedback. Estou aqui hoje para falar com vocês um pouquinho a respeito de ansiedade, estresse e treinamento de atletas para a melhora da performance. Vamos lá então? Muito bem. Gostaria de começar dizendo a vocês que o controle da ansiedade e do estresse, melhoram muito o desempenho, a possibilidade de desempenho do atleta. Porque esses dois fatores, ansiedade e estresse, atrapalham bastante tanto o desempenho cognitivo quanto desempenho físico. Mas, Ivo, estresse e ansiedade não são a mesma coisa? Não, não são. Ansiedade é sempre quando eu estou lidando com uma situação que não está no momento presente, ou seja, eu estou lidando com o passado ou com o futuro. E ao pensar nessa situação, ao querer resolvê-la, uma que já passou ou uma que ainda nem aconteceu, eu desenvolvo um processo ansioso. Porém, se aquele elemento está presente nesse momento, e o meu incômodo em resolver é porque eu talvez não tenha todas as aptidões necessárias, então eu estou sob estresse. Ou eu não tenho as aptidões ou eu não tenho o tempo necessário. Isso é estresse. É um pouquinho diferente da ansiedade, na questão da presença da situação, ok? Muito bem. Existem duas formas de medir o estresse e a ansiedade. Quais são elas? A primeira delas, muito utilizada pelos psicólogos, são os questionários e os inventários de estresse. Nós temos a escala Beck, nós temos várias escalas de estresse, certo? E a segunda maneira é medir o que o estresse causa no nosso organismo e, através dessa reação do organismo, identificar, então, o nível de estresse. E isso se faz, um dos modos é através da resposta galvânica da pele. Você pode me perguntar, e o que é a resposta galvânica da pele? A resposta galvânica da pele é a capacidade da nossa pele para conduzir correntes elétricas infinitesimais, que não são sequer sensíveis à pele, certo? Essas correntes variam de acordo com o nosso grau de ansiedade. Muito bem, então, vistas essas duas maneiras de se medir a ansiedade, eu quero mostrar para vocês, aqui nesse círculo, nós vemos uma glândula sudorípara inervada pelo sistema nervoso autônomo. Lembrem que o sistema nervoso autônomo é aquele sobre o qual, em princípio, eu não tenho controle voluntário, eu só adquiro esse controle após treinamento, certo? Então, principalmente o braço simpático do sistema nervoso autônomo, que acelera os nossos processos metabólicos. Ao ser ativado, ele provocará uma sudorese. Essa sudorese aumentará a capacidade da nossa pele de conduzir corrente elétrica. Muito bem. Então, essas glândulas, que são inervadas, vão produzir uma umidade. Muitas vezes a umidade é apenas sensível pelo equipamento, não é nem sensível pela pessoa. E ela pode aparecer em vários locais. Normalmente, o mais comum é nas extremidades, ou seja, suar nas mãos ou nos pés, certo? Mas algumas pessoas também suam muito na região do rosto, principalmente na testa. Muito bem. Então, ao medir essas correntes ou essa variação da corrente, nós podemos detectar se num determinado momento a pessoa está mais estressada ou menos estressada, mais ansiosa ou menos ansiosa,
ok? Então, nesse slide aqui, vocês conseguem ver a percepção de um paciente sobre a própria ansiedade antes do treinamento, né? Aqui onde estão essas letras P, né, era quando o paciente olhava para a gente e dizia assim, agora meu estresse está alto. E se vocês observarem, não havia muita variação de estresse não, mas a percepção dele dizia que existia. Muito bem, no slide seguinte, nós já vamos ver esse mesmo paciente após o treinamento, né? Observem que, após o treinamento, ele passa a perceber melhor os momentos em que ele está estressado ou em que ele está começando um processo de estresse ou de ansiedade. Porque, como eu disse, se ele estiver fazendo isso só com o pensamento, nós estamos falando de ansiedade. Se ele estiver preocupado com uma situação presente naquele momento, nós estamos falando de estresse. Ok? Muito bem. Então, nesse próximo slide, nesse slide que vocês estão vendo agora, eu tenho um gráfico de aprendizado do controle da ansiedade e do estresse. Observem que esse paciente específico, até a 17ª sessão, aproximadamente, ele tinha uma grande variação, observe. Desde a primeira sessão ele tinha picos enormes e vales enormes. E aqui nós vemos 3 linhas, por quê? Porque aqui nós estamos vendo a medida pré, a medida pós e a medida durante o biofeedback, certo? Cada uma delas de uma cor e cada uma delas com um marcador diferente, certo? Então, o que nós vemos? Nós vemos que na medida pré, por exemplo, ele teve uma variação de 0,99 o quê? Micromós, tá? Até 11,04 micromós. É uma variabilidade bastante grande, mas isso aqui é o conjunto de todas essas 50 sessões aqui, né? E esse paciente, aos poucos, lá na 17ª, 18ª sessão, começa a não ter mais tantos picos. É isso que nos diz que ele aprendeu a controlar o estresse em situações bastante semelhantes ou em momentos que ele próprio gerava, certo? Adiante. Vamos falar um pouquinho agora do estresse no sistema nervoso central. Nós estávamos falando do sistema nervoso autônomo, agora vamos falar do central. No sistema nervoso central, nós podemos ensinar o nosso cérebro, através do neurofeedback, a produzir ondas adequadas a determinadas funções, como, por exemplo, a atenção. Se eu preciso prestar atenção, o meu cérebro precisa produzir um tipo específico de ondas, né? Ele vai produzir ondas o tempo todo, né? Nós já vamos ver os tipos de onda e as funções. Mas, quando eu quero prestar atenção, eu preciso sintonizar o meu cérebro de uma determinada maneira. Muito bem. As ondas cerebrais estão relacionadas a estados específicos que facilitam ou dificultam o desempenho de uma determinada tarefa, certo? Então, a correlação entre as ondas cerebrais e os estados é a seguinte: produção de delta. Onda delta é uma onda lenta, certo? Que tem de 0 a 3 ciclos por segundo, no máximo. Ela normalmente vai aparecer em sono profundo. E o interessante, ela aparece muito em bebês, né? Bebês dormem muito, então eles vão ter muita produção de onda delta. Onda teta já é uma onda um pouquinho mais rápida, mas muito pouco, certo? Que vai ir ali dos 4 até os 7 Hz, certo? E que vai estar na transição entre o sono e a vigília. Depois nós temos ainda acima
a onda alfa, que significa um relaxamento. A onda alfa é a mais bem conhecida por todos nós, certo? Depois nós temos o SMR, que é o ritmo sensório-motor, que é um pouquinho mais rápido e sobre o córtex motor, ou seja, sobre a faixa um pouco mais frontal do cérebro, mas não no frontal, antes ainda dele. Muito bem, depois nós temos o beta, que é o trabalho com foco de atenção, que será um ritmo do nosso dia a dia. Normalmente, quando estamos trabalhando, fazendo alguma coisa, nós estamos usando muito mais a sintonia do cérebro no ritmo beta, ok? Então, aqui eu mostro para vocês a diferença de um cérebro antes e após o treinamento. Na linha superior, vocês veem esse cérebro funcionando antes do treinamento. E na linha inferior, esse mesmo cérebro funcionando após o treinamento, certo? O que nós reparamos então? Na linha de cima, ou seja, antes do treinamento, eu tenho um ritmo delta, que eu acabei de falar para vocês, é o ritmo do sono profundo e que aparece no bebê, e que eu tenho aqui, ó, nesse mapeamento, eu vejo esse ritmo desorganizado e mal distribuído, certo? A pessoa pode ter insônia, pode ter algum outro problema de sono, até uma polissonia de repente, certo? Se o ritmo delta está assim tão desequilibrado, tão desorganizado. Temos um ritmo teta bastante difuso, ocupando várias áreas do cérebro e também mal distribuído, ou seja, ele não consegue chegar a todo o córtex, ele fica em apenas algumas regiões. Depois temos um ritmo alfa, né, que também está com baixa amplitude e mal distribuído, e temos os ritmos beta, né, beta 1, beta 2 e beta 3, ou beta baixo, beta médio e beta alto, que apresentam baixa amplitude e pontos pequenos de média amplitude, certo? Principalmente aqui, ó, no córtex occipital e um pouquinho aqui no parietal esquerdo, ok? Bom, seguindo, esse mesmo cérebro após o treinamento, observem, ele já apresenta um ritmo delta bem organizado e bem distribuído, certo? Depois, um ritmo teta também bem organizado e bem distribuído, com um detalhe para um foco maior de teta no centro, ou seja, no ponto CZ, que a gente chama, né, o vórtex central, o que significa um ganho na atenção. Depois, no ritmo alfa, nós temos uma distribuição muito mais interessante, muito mais uniforme, né? Bem distribuído no pré-frontal e nos temporais, certo? O que leva realmente a maior tranquilidade, ou seja, combatendo assim a ansiedade, comportamento agressivo e vários outros problemas. Já nos 3 betas, nós vemos uma produção de maior amplitude, né? Fazendo com que realmente a pessoa seja mais atenta, mais focada e mais tranquila. E, por fim, eu só gostaria de chamar a atenção para vocês que esse mapeamento é de uma pessoa que nem chegou a terminar todas as sessões de treinamento, porque ela teve que mudar de domicílio, então ela fez apenas 25 sessões. O indicado, nesses casos, são no mínimo 40 sessões, ok? Muito bem, adiante. Normalmente, no desempenho do atleta, esses 2 parâmetros vão estar muito associados, que são a resposta galvânica da pele e o funcionamento do cérebro, certo? O que acontece? A pessoa precisa, o atleta precisa muito se imaginar desenvolvendo uma determinada atividade.
seja nadando, seja jogando. Quando vocês observam um treinamento de futebol, vocês sempre vão ver que o atleta treina várias e várias vezes a mesma jogada. Mas, lembrem de uma coisa, existe um limite para o número de vezes que a pessoa pode fazer o movimento, mas não existe limite para o número de vezes que ela pode se imaginar fazendo o movimento. Dessa maneira, é muito mais eficaz e eficiente que o indivíduo, com o cérebro na frequência certinha e com um relaxamento apropriado, se imagine fazendo aquele gesto, aquela jogada. Isso vai dar a ele uma eficiência muito maior na hora de efetivamente praticar aquela jogada. Como eu disse para vocês agora há pouco, há um limite para o número de vezes que a pessoa pode repetir a ação, mas não há limite para o número de vezes que ela pode se imaginar fazendo a ação, ok? Muito bem. Finalmente, eu trago para vocês aqui 2 exemplos, certo? De atletas que foram treinados com o biofeedback e que tiveram sucesso logo em seguida. Uma delas é essa nadadora, a Brita, certo? Que ela já ia desistir de competições quando resolveu treinar com o biofeedback e acabou se tornando campeã naquela Olimpíada. E o outro, um exemplo que nem é muito bom para nós brasileiros, mas que é a seleção da Itália, né? Que venceu uma Copa contra o próprio Brasil, certo? E o que eles fizeram? Treinaram com um biofeedback antes daquela Copa. E aí chegaram ao sucesso. Muito bem, então, se você também quer chegar ao sucesso, seja você atleta, executivo, estudante, seja como for, lembre-se, treinamento é a chave de tudo. E o treinamento mental é extremamente importante. Talvez por isso o Milan, né, aquele famoso time de futebol da Itália, use a Mind Room, como eles chamam, né? A sala da mente, onde eles treinam mentalmente com todos os parâmetros do biofeedback, ok? Muito bem, gente, curiosidade que eu trouxe hoje para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado e até lá!